Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta ao nosso projeto Fonte Chaveada. Esta é a sétima parte desse nosso projeto e eu fiz algumas modificações aqui no nosso projeto. Aqui eu coloquei essas informações aqui, que são as especificações do projeto, tá bom? No final essa fonte vai atender esses requisitos. E como foi que eu fiz isso daqui? Eu vim aqui, em vez de pegar o A, eu peguei isso daqui, tá? E como todas as ferramentas no Altium, se eu dar um Tab, a tecla Tab, eu entro no menu de configuração, tá? Eu falei que o corpo aqui, ó, eu falei que não quero, tá bom? Mas eu disse que queria sólido e a cor branca, tá? O texto eu pedi azul. Se eu clicar aqui, ó, eu já tenho esse aqui separado, tá? Isso aqui eu não mexi. E a fonte eu coloquei 12, então posso mexer na fonte também. E eu coloquei 12 aqui, posso mexer em outros parâmetros de fonte, tá? Então foi assim que eu coloquei essa informação aqui. Diferente deste aqui, ó. Se eu vim aqui, é pouquinho, tá? Se eu dar um Tab também, ele é muito limitado. Tudo bem? Eu fiz algumas melhorias, como eu estava falando. Ó, por exemplo, eu coloquei esse símbolo de terra. Como é que eu faço? Tem vários meios. Eu posso vir aqui, ó, tá? Aqui ele me dá os modelos, tá? Ou eu posso vir aqui, ó, no padrão que eu peguei esse daqui, que é esse, né? Eu clico duas vezes e aqui eu mudo, tá bom? Eu mudo aqui, ó, altera aqui, tá? E assim eu mudo. Então tem vários. Esse daqui eu coloquei aqui. Por que a gente põe símbolos diferentes? É porque esse terra aqui, ele não pode ser o mesmo terra daqui, porque lembre-se, aqui é a entrada AC, tá? E tudo isso aqui, ó, está isolado por causa desse transformador. O transformador, ele isolou esse circuito deste aqui. Então aqui é um novo terra. E eu coloquei esse capacitor, é um capacitor especial que ele está drenando desse terra para este. Eu também fiz o mesmo aqui, tá? Eu estou drenando deste terra para este daqui, tá? É uma fonte que eu estou testando alguns parâmetros novos, tá? Então pode ser que não fique legal, aí eu tiro isso daqui, tá bom? Então hoje nosso projeto se encontra bem estruturado, tá? Falta algumas partes documental para gerar a documentação de fabricação, de montagem. Isso eu vou mostrar depois. Eu queria adiantar o vídeo com o trabalho no PCB, tá? A gente já criou a placa em PCB e eu peguei esses parâmetros aqui de uma outra placa e todos os componentes se encaixarão aqui. Como é que eu faço para que esses componentes passem para essa parte daqui? Eu vou salvar, tá? Muito simples. Eu venho aqui, ó, em Designer, eu clico e venho aqui, ó, Update PCB, tá? E ele pega o documento que eu criei. No caso é esse daqui, ó, tá? Ele está perguntando se eu quero fazer aqui. E eu digo que sim, tá? Ó. Quando eu faço isso, ele vai comparar o que existe no meu esquemático com o PCB. E aí ele está dizendo que vai adicionar isso, ó, tá? A ação, ó. Vai adicionar esses componentes, tá? E o documento afetado é esse daqui, que é justamente o que eu quero. E eu venho aqui em validar. E eu venho executar e ele vai pegar todos os componentes que eu disse ao esquemático que eu precisava dele aqui no PCB, e assim ele fez. E algo bem interessante, ó, ele vem protegido, tá? Se eu pegar aqui, ele vem tudo, tá? O legal disso é que eu posso trabalhar com ele 100% assim, ó, tá bom? Então se eu quiser, eu posso pegar isso daqui, por exemplo, dizer que está assim, e eu posso pegar esses componentes e jogar tudo aqui dentro, e da próxima vez que eu atualizar esse meu PCB,
ele vai vir colocar todos os componentes aqui dentro, tá? Se eu deletar, é o que eu faço, eu deleto essa proteção, eu posso pegar cada componente e colocando aqui dentro. Então essa é a primeira parte. Quando eu dar um atualizar do meu esquemático para o PCB, aquela parte protetora que eu falei, ela vai pegar apenas os componentes afetados e os outros não pegará, tudo bem? Eu vou mostrar mais tarde, tá? Aqui tem duas violações, no caso só é uma violação aqui, é porque esse componente ele tem algumas medidas que eu ainda não configurei, tá? Esse pad aqui e a altura do componente, tá bom? Mas a principal tarefa nossa é jogar os componentes na posição, tá? Para isso o Altium tem várias ferramentas. É quase impossível descrever todas as ferramentas. Contudo, eu vou mostrar uma que é bem usada. Se você pegar aqui, ó, é horizontal. Opa, não é essa daqui não. É vertical, tá? Então eu posso trabalhar dos dois lados aqui, ó. Tudo que eu quero fazer primeiro, tá? Eu posso fazer assim, trabalhar dos dois. Então tem ferramentas que eu seleciono e ela vai selecionar aqui, enfim. Eu não gosto de fazer assim, eu prefiro fazer assim, ó. Deixa eu ver. Isso. Ó, eu saí de todos os documentos, não foi a ferramenta correta que eu quis. Mas enfim, eu trabalho apenas com uma parte, tá bom? Então isso aqui é o filtro, eu posso trabalhar com ele assim. E assim eu vou posicionando todos os meus componentes onde eu quero. Esse conector, mais tarde eu vou trocar esse conector, tá? Eu posso trocar outros componentes. Eu vou gerar essa placa em 3D só para você ver que alguns componentes eu não coloquei em 3D, só o encapsulamento, porque eu quero mostrar que é possível trocar de encapsulamento mesmo aqui, tá bom? Essa violação aqui, ó, é porque a gente não parametrizou ainda, a gente vai fazer agora. Mas eu já posso trabalhar, ó, já estou enxergando essa placa em 3D, tá bom? Esse outro capacitor aqui não tem, tá? Mas a gente vai trabalhar com ela, tá bom? Então fica agora para a gente posicionar esses componentes. Eu vou posicionar todos os componentes do jeito que eu quero. Eu vou adiantar o vídeo e depois a gente volta, tudo bem? Ótimo. Então eu decidi parar por aqui.
Eu tinha adiantado o vídeo, mas eu parei para mostrar alguns detalhes. Eu posicionei os componentes praticamente onde eu posso ver todos, isso é muito importante, mas eu queria atentar para alguns detalhes. Por exemplo, este capacitor aqui, ele é o mesmo que este aqui, ó. Então esse aqui não tem ainda o footprint dele, está muito diferente, tá? E ainda o 3D também não está igual. Então eu posso fazer assim, ó. Eu posso, só uma coisa. Como eu sei que os dois são iguais, eu copio isso daqui, ó, porque isso aqui é o nome do footprint, tá? Na minha biblioteca, essa biblioteca aqui. Então eu posso clicar nesse daqui e colocar aquele nome e ele já vai entender, tá? Bem interessante. E eu posso mandar atualizar daqui para o esquemático, do esquemático para cá, sem nenhum problema. Uma outra coisa bem interessante que eu quero mostrar é porque a entrada desse componente é assim, ó. Entra uma fase aqui do AC e a outra fase aqui do AC. No entanto, olha, não está fazendo isso, ó, tá? Daqui viria os dois, ó, uma AC por aqui e a outra AC por aqui, mas não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque no esquemático, olha como está. Ele está 1, 2, entrando no meu componente as duas fases, uma fase e a outra fase. Então o que eu estou dizendo? Que o 4, tá? Onde ele está o 4? O 4 está aqui, ó. Isso a gente pegou no datasheet desse componente. Então eu tenho que dizer que na entrada vai ficar o pino 1 e o pino 4, conforme está aqui, ó, o pino 1 e o pino 4 aqui, tá bom? Como é que eu resolvo esse problema? Eu clico duas vezes no componente, eu venho aqui, ó, no componente, venho aqui, desbloqueio e dou OK. Quando eu faço isso, os pinos ficam livres para eu trabalhar. Então pego o pino, o pino 4 aqui, tá? Olha lá. E o pino 2 eu jogo ele para cá. Tá joia? Vê como ficou. E aqui eu salvo e eu posso fazer essa atualização daqui para lá, vice-versa. Eu quero aproveitar e pegar primeiro esses dois capacitor. Esse já está, tá vendo? Com aquela nomenclatura lá. E eu vou pegar esse aqui também e vou adicionar aquela nomenclatura lá, aquele footprint. Então ele já pegou, tá vendo? E eu salvo. Quando eu mandar para o meu PCB, ele vai atualizar essas duas informações que eu fiz. Como eu faço isso? De novo aqui, ó, design, eu mando fazer update. E aí ele vai comparar os dois documentos, tá? E ele vai remover, ó, esses nets aqui, tá? E ele está me referindo aos pinos que eu mudei, vai remover e vai adicionar esse. Eu mando validar. Essa parte aqui é aquela proteção que eu falo. Eu posso dizer que não quero ela, mas eu vou dizer que quero só para mostrar como ela fica. Vou invalidar, executar e aí tudo vai ficar bem. Olha o que aconteceu, tá? Ele já pegou o pino 1 e o pino 4, tá bom? Ele já fez essa modificação. Ele também fez essa modificação aqui. Ficou vermelho por causa da proteção. E onde ela está? Ó? Ela está aqui, ó. Tá? Então venho e deleta essa proteção. Única inconveniência, tá? Se eu não quiser deletar, deixa eu dar um Ctrl. Tá vendo? Ele fica assim, ó. Tá? Então quando eu deleto, eu sempre vou precisar deletar ele, tá bom? Então por isso que alguns pega essa parte aqui e joga ela aqui dentro, porque todos os componentes cairão aqui dentro. Eu deleto, a única inconveniência, tá joia? Mas o que a gente já fez? A gente já fez essa modificação aqui, ó, ou seja, a fase entra por aqui, passa por aqui e chega aqui. A outra fase também por aqui, né? E chega aqui. É exatamente isso que a gente quer. E na saída desse filtro chega uma onde precisa chegar na fonte e o outro onde precisa chegar. Belezinha? Muito interessante. O que eu preciso fazer também? Eu percebi que tem muitos componentes PTH, por exemplo, esses daqui, ó, todos PTH. Eu não preciso deles em PTH. Pelos cálculos que eu fiz,
Eu não preciso que esses componentes sejam PTH, porque a corrente exigida no padrão SMD também suporta. Então eu vou trabalhar o máximo que eu puder com os componentes em SMD. Tá? Os PTH é porque não tem como eu fugir daqui. Tá? Esses componentes seria muito caro em SMD e também fica inconveniente. Mais tarde eu vou trocar esse conector aqui, vou colocar aquele conector de fonte chaveada mesmo de computador, então vou precisar mudar aqui. Eu vou mudar essa ponte retificadora, tá? Então são coisas que a gente vai aprendendo, vai vendo e vai modificando, tá? O que eu vou fazer aqui, o que eu gostaria que vocês entendessem, essa linha aqui, ela está errada, porque ela é o contorno da minha placa. Então eu vou dizer que esse contorno aqui, ele vai ficar no mechanical, vou deixar ele no mechanical 2, o contorno, tá bom? E eu vou dizer que a espessura dele tem 0,5 milímetro, tá bom? 0,5 milímetro. Eu gosto de trabalhar com um outro contorno também. Então aqui eu vou dar Ctrl C, tá? Eu vou dar uma referência, eu vou pegar aqui, ó, tá? Ctrl C e eu vou dar Ctrl V de novo, tá? E ele já pegou, eu vou referenciar aqui. Ainda está selecionado, então eu venho aqui e vou dizer que esse contorno aqui é esse daqui, ó, tá? O Keep Out Layer significa o layer que vai ficar para fora. Eu vou mostrar isso na prática. Eu vou dizer que ele tem 1 milímetro, tá? Ele tem 1 milímetro e isso é bem interessante. Tá joinha? Então tudo que encostar nele ele vai dar violação, tá vendo? Isso é uma proteção visual, tá? Então tudo que encosta nele, ou chega próximo, ele fica assim, ó. Tá? É uma violação nativo desse layer, tá bom? Olha lá, tudo que chega próximo, ó, chegou próximo, os pads, ele fica com violação, tá bom? Então, em outras palavras, a gente garante que ninguém chegue perto das bordas, tá? Das bordas da placa. Então, é uma proteção também. Isso é algo bem interessante. E se eu decidir criar um polígono, eu só vou fazer um desenho aqui, tá? Vou chamar ele aqui, ó, tá? Ó, aqui, depois vou chamar ele aqui, qualquer jeito, tá? Isso é um polígono, tá? Ele já corta, automaticamente ele já corta, tá? Então fica, quando a máquina, deixa eu colocar aqui no Mechanical 2, tá vendo? A máquina ela vai cortar aqui no meio, tchan. Então o corte vai ser daqui, ó. Então da borda da placa até aqui, dependendo da espessura da broca, se a medida for daqui para aqui, olha qual a medida que fica. Então eu fico protegido das margens. Nenhum componente chega aqui próximo, nem os polígonos, tá bom? Então eu vou deletar aqui, que foi só para a gente ver, tá? Esse eu vou deletar. A gente vai trabalhar com polígono aqui, tá bom? E os polígonos a gente vai trabalhar depois, tudo bem? Mas era isso que eu queria de antemão. Tudo que eu quiser mexer aqui eu consigo. E se eu mudar esse componente aqui, colocar um outro corpo, eu salvo e eu posso fazer assim, ó. Eu venho aqui e eu digo que eu quero fazer um update no meu esquemático. E ele vai respeitar exatamente o que eu fiz aqui. Porém, os pinos têm que bater, né? Senão eles dão colisão lá e fica um pouco difícil de consertar. Eu coloco um componente com os mesmos números, tá? Os mesmos nomes de pads, tem que ver isso, aí eu consigo atualizar. Se eu quiser mudar esse componente aqui, lá ele já atualiza, e vice-versa. Então é uma ferramenta fantástica, tá? Você pode brincar à vontade aqui. Eu vou mostrar muita ferramenta apenas nessa placa aqui. Eu posso dizer para você que você vai terminar essa placa
essa fonte chaveada, conhecendo no mínimo os conceitos básicos suficiente para você criar qualquer placa de circuito impresso, inclusive de 3, 4, 5 camadas ou layers, sei lá como você queira falar. Você será capaz de desenhar qualquer tipo de placa e fazer os parâmetros de proteção, as regras do projeto, enfim, tem muita ferramenta para a gente aprender aqui. Eu vou ficar por aqui, tá? Eu vou adiantar essa troca desses componentes que eu falei aqui, tá? Porque eu preciso enxergar o part number dele, dar uma estudada para ver como ele é e pegar esse part number e jogar aqui para eu começar a trabalhar com ele, senão eu vou perder tempo roteando um componente que não vai ficar, depois eu vou ter trabalho para refazer. Eu também já vou pegar esse part number aqui daquele conector de fonte de computadores, eu vou trocar esse aqui, eu quero que ele encaixe, eu quero tirar o fusível, tá? Vai ser vou colocar um conector de encaixe aqui, vai ser muito bacana, a gente tem muito espaço aqui, ó, então dá para a gente brincar. Se possível eu vou mudar isso daqui, porque esse padrão é o que está na outra placa, como a gente viu, depois a gente atualiza lá. Então eu vou adiantar e depois a gente volta aqui, tudo bem? Então até a próxima.